Olá, gente. Meu nome é Gerson Patrocínio, sou presbítero, também assistente social, professor de EBD, integração e discipulado e também autor do livro Casamento e Família, restaurando o projeto original. Vamos lá para a nossa lição de número 5, para 4 de agosto de 2024. Tema dessa lição de hoje, para essa data, o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Então, o que nós vamos tratar aqui? Nós vamos tratar do casamento, né, tema do casamento de Ruth com Boaz, tá? Então, nós teve todo um processo até aqui, da saída de Ruth, né, de Noemi, lá dos campos de Moabe, teve todo o processo dela chegando lá naquela cidade, com angústia, a Noemi com muita angústia no seu coração. Por outro lado, ela lá contou, foi muito bem recebida de volta à sua terra, as pessoas trataram ela com muito carinho. Ruth, quando as pessoas souberam da história de Ruth, quando ela foi apresentada, passou também a ter uma boa fama naquela cidade, se tornou uma menina muito afamada, bem elogiada por todos. Todos naquela cidade, né, tiveram essa jovem como uma jovem virtuosa, e realmente era. Certamente Ruth já tinha um testemunho de casamento presenciado pela sua sogra Noemi. Ruth ficou viúva, as duas viúvas seguiram aí viagem, né, para Belém. Uma se apegou à outra, ajudou uma a outra e foi uma bênção. Chegando lá, como eu já falei, Ruth se tornou muito bem afamada e realmente uma jovem muito trabalhadora que cativou todo o carinho daquela população e também desse homem de Boaz, que logo soube quem era aquela jovem, se sentiu assim também muito comovido, se interessou muito por ela, tentou ajudar ela o máximo do que ele pôde. Então esse encontro que nós vimos na lição passada tratou do encontro de Ruth com Boaz. Nesse encontro, claramente, Ruth se interessou por ele se interessou por Ruth. Depois desse encontro, Ruth, ao chegar em casa, narrou esse fato, como que ele foi uma pessoa que conversou com ela com carinho, com amor, sabe? E isso ali, a forma como Boaz, ele tratou Ruth, isso aí despertou a atenção de Noemi. E Noemi percebeu que aquilo ali era muito mais, foi algo que foi muito mais profundo do que o normal. Ela percebeu algo e, obviamente, que ela percebeu que era de Deus aquilo, tá? Então, ela aí traçou uma meta, né? Ela colocou um objetivo, já que ela percebeu que Ruth havia se interessado por ele, percebeu também que ele era uma pessoa ideal para ela, tomou algumas atitudes, certo? Para que os dois viessem a ser unidos. E no caso, ela tomou uma atitude para que Ruth traçou um caminho, um percurso, para que Ruth pudesse fazer a sua declaração, tá? Para Boaz. E isso aí foi muito importante. Então, Boaz foi muito importante, porque Boaz demonstrou carinho por ela. A pessoa disse, não, eu não vou, calma aí, eu não posso falar assim, vou. Não, ele abriu seu coração, falou abertamente para ela, tudo que estava dentro do seu coração, né? Por sua vez, Ruth não chegou em casa, ficou quieta, reprimida, e tipo, nossa, será? Pensando, não, ele abriu seu coração também para Noemi,
Você vê o passo a passo. Noemi, por sua vez, também, sabendo do que aconteceu, não ficou parada, falou, não, então, vocês estão, eu estou vendo que tem algo mais aí entre vocês, né? Então, vamos lá. Eu vou tomar umas atitudes aqui, né? Para tentar juntar vocês dois aí. Isso acontece, gente, até nos dias atuais, né? Quantas vezes já aconteceu, por exemplo, de você ver duas pessoas, né, assim, não na sua época de juventude ou na maturidade, sei lá qual é o tempo da sua vida, mas provavelmente você já viu pessoas que, tipo assim, que querem se relacionar, mas tem uma dificuldade. Opa, como é que eu vou fazer para falar? Eu não tenho coragem de falar. E, sabe? Aí, quantas vezes você já aconteceu isso na sua vida? Então, é de uma forma, assim, semelhante aconteceu aqui, tá? Onde nós vemos que Ruth foi assim uma peça, um agente, um instrumento fundamental, tá? Para nas mãos de Deus para que essa união viesse a acontecer. Tá? Nós vamos ver se nós terminamos aqui essa aula em no máximo 1 hora. O texto áureo diz assim: agora, pois, filha minha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que tu és mulher virtuosa. É aquilo que eu falei, olha só, a verdade prática, o texto áureo, melhor dizendo, como eu já disse, o texto áureo é o texto de ouro, é o texto fundamental, é o texto principal. Então, esse texto áureo, ou seja, o texto de ouro, quem está falando isso aqui, obviamente, que é Boaz. Quando Ruth ela faz essa declaração, né? Ela faz essa declaração, ela se declara para Boaz, né? Que ela quer ser remida por ele, que ela quer se casar com ele. E ele diz essas palavras: agora, pois, filha minha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que tu és mulher virtuosa. Ele está dizendo: todo o povo é testemunha que você merece ser remida, que você merece ter um bom marido, que você merece ser uma pessoa bem cuidada. Todo o povo reconhece. O que eu falei? Ela se tornou, quando ela chega lá na cidade de Belém, ela se torna uma pessoa muito bem afamada. Ela é tida, imagina você, né, para um israelita, chamar uma estrangeira de mulher virtuosa, gente, isso aqui é muito forte. Ainda mais de uma recém-chegada, de uma recém-convertida. Isso é algo poderoso. A mulher realmente tem que ser mulher virtuosa. Ou seja, dentro das características do casamento, o homem, para ele casar com a mulher tinha que ter, principalmente como Boaz, tinha que ter boa fama, tinha que ter um bom testemunho. Então ele sabia que diante desse casamento não ia ter nenhum tipo de problema, muito pelo contrário. Ele está mostrando aqui que toda a população certamente vai aprovar esse casamento. Ele está falando: eu caso com você porque eu sei que você é uma mulher virtuosa e toda a população. Gente, que maravilha você já pensou você poder fazer uma declaração dessa para uma mulher? Eu sei que você é uma mulher virtuosa. Eu acho que dentro da concepção até do contexto aqui do contexto da história de Israel, dessa época, eu acredito que não é uma declaração mais linda do que essa, mais maravilhosa do que essa para uma mulher. Tu és mulher virtuosa. Gente, eu fico imaginando que impacto emocional, que coisa maravilhosa é para o ser feminino, para uma mulher, escutar palavras como essa, né? Então, palavras realmente profundas e veio realmente de Deus. Deus, ele achou, assim, uma expressão que colocou no coração dos homens, né? Como que agradar uma mulher, como que quando você vê uma mulher cheia de qualidades, uma mulher que é verdadeiramente uma mulher de Deus, uma mulher cheia de qualidades, uma mulher que, sabe, como? Mulher virtuosa. Essa é a mulher virtuosa. Verdade prática, uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e a sua disposição de servir a Deus. Essa daí é
assim, na verdade prática, você vê que no texto áureo tudo está coadunando, né? O texto áureo, ele vai falar que demonstrar que não só ele, mas toda a população reconhece Ruth como uma mulher virtuosa. E na verdade prática, ele vai dizer, ou seja, na verdade que a gente pratica no dia a dia, na observância dessa questão, ele vai dizer o seguinte, que o valor da mulher virtuosa é incalculável. Está baseado em Provérbios capítulo 31. Não tem valor, é um valor melhor, é um valor que não dá para mensurar. Não tem algo assim maravilhoso. Qual o homem que não quer uma mulher virtuosa? Todo homem deseja uma mulher virtuosa. É muito bom ter uma mulher maravilhosa, é sem palavras, né? Você ter uma mulher virtuosa. Você conhece uma mulher virtuosa, uma jovem virtuosa, sua esposa é virtuosa, sua mãe é virtuosa, o valor dela é incalculável. Você, como mulher, é uma mulher virtuosa. Então, assim, gente, a lição, ela não é só simplesmente para você meditar em cima. A lição, ela tem a sua aplicação. Tudo tem sua aplicação, tá? O título, textual, a verdade prática, tudo tem sua aplicação. Quando você lê aqui, ó, mulher virtuosa, é para você constatar com a sua própria vida. Será que eu estou sendo uma mulher virtuosa? O que eu posso melhorar? Aqui está falando que a mulher virtuosa é o seu caráter, a disposição de servir a Deus e a família. Você é uma pessoa que não coloca o que é a disposição de servir a Deus e a família. É uma pessoa que não fica colocando obstáculos, sabe? Não fica colocando impedimento. Tem situações que o marido às vezes pede para uma mulher, para a esposa, fazer algo e ela não faz. E ela tem condição de fazer. Dá tempo para ela fazer. Às vezes o dia a dia corre, mas dá, se fizer um pouquinho de esforço de tempo. Tem vezes que eu não estou falando questão que tem como você fazer. Ou você se esforça para fazer, porque nem tudo nem tudo, se fosse tudo servir a Deus já, dá para fazer. Em tempo livre isso era mole, né? Então, servir a Deus, ela tem que ter disposição para servir a Deus e a família. Servir a Deus e a família, servir a Deus de todas as formas, oração, jejum, serviços dentro da igreja, tem várias formas de servir a Deus, ela tem disposição para isso. É uma mulher que tem disposição. E nós conhecemos pessoas que têm essa disposição. E servir a família, às vezes você vê pessoas que têm disposição para servir a Deus, às vezes servem muito bem a Deus, mas deixa a família a desejar. E isso é uma questão que destrói família. E se destrói família, você servir mais a Deus, ou seja, a igreja, muitas vezes, que as pessoas têm essa questão muitas vezes de servir a Deus, servir a igreja. Tá alinhado, mas não é só isso. Mas beleza, vamos tratar aqui nessa questão de servir a igreja, servindo a Deus, trabalhar na igreja, estar em todos os cultos, estar em consagração e deixa a família a desejar. Tá errado. Muito errado mesmo. Tem que haver um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio. Você tem que servir a Deus da melhor maneira possível e também servir a sua família. Servir a sua família, você manter a sua casa, principalmente a mulher que é dona de casa somente, né? Não trabalha fora. Somente não estou diminuindo, não. Estou falando que não precisa trabalhar fora. E muitas vezes, ainda assim, deixa a desejar dentro de casa. Sabe, o marido chega, não tem mais janta pronto. Eu não janto, mas tem marido que janta. Se ele janta, tudo bem, faz a janta. Tem a casa suja, banheiro sujo. Isso aí é coisa do diabo, isso aí não é de Deus não, tá? Isso não é servir a família. Então mantenha a casa toda limpa, fogão limpo. Que gostoso, que maravilha quando o esposo chega em casa, né, depois de um dia de trabalho. Tanto o trabalho, ele está trabalhando lá, ele tem que fazer o seu melhor. No seu trabalho, ele tem que fazer o seu melhor. E ele está fazendo a parte dele, trabalhar para, como provedor, levar o sustento para a família. De outra forma, a mulher dentro de casa, o trabalho que ela faz tem tanto valor quanto o valor dele.
ela está fazendo a parte dela dentro de casa. E ele está fazendo a parte dele lá no trabalho dele, tá? Então, todos têm igualmente valor e todos têm que ser valorizados. Todos os dois têm que ser valorizados. Todo valor tem que ser valorizado. Tudo tem que ser valorizado, tá? Então, o que acontece? Não pode você deixar a desejar filhos e tal. Quer dizer, servir a família. E a mulher é muito importante para estar dentro do seio da família. Imagina uma pessoa com filhos, né? Sair para trabalhar fora e deixar os filhos todos em casa, não saber o que os filhos estão mexendo na internet e tantas coisas mais assim que pode acontecer. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Servir a Deus e a família tem muita coisa que a gente pode tratar. Vamos lá para o que se fala aqui na nossa introdução. Aqui nessa introdução é bem interessante, que vai dizer que o livro de Ruth, ele começa com duas grandes, na verdade ele começa com duas coisas ruins, né? Falando sobre fome, começa com fome e começa com mortes. Realmente, né? Uma coisa bastante triste, porque no caso a família de Elimeleque, né, saiu lá de Belém de Judá, foram peregrinar lá nos campos de Moabe, porque na sua terra estava com muita fome, estava com escassez por causa das estiagem de chuva. Então eles foram obrigados a venderem a sua propriedade e de lá eles cambaram, né, pegaram o chão aí, foram em direção aí à terra de Moabe. Lá eles começaram uma nova vida. Infelizmente Elimeleque veio a falecer. Os filhos também de Noemi, infelizmente também na época, vieram a falecer também. Então ficou 3 mulheres viúvas. Isso, gente, não é uma história assim, tipo, cara, que história. Isso acontecia, gente, até hoje. Infelizmente, imagina naquele período. Até hoje os homens, eles morrem. Na maioria dos casos, até hoje, eles morrem mais do que o número de mulheres. Hoje se dá por vários motivos. O homem morre muito mais por causa da bebida, por causa das drogas, por causa dos crimes, porque está envolvido em várias coisas erradas, por causa dos trabalhos que eles exercem, porque na sua maioria são os trabalhos mais perigosos, atividades mais perigosas. E, gente, é uma gama de situações que levam os jovens, os homens, a morrerem primeiro e a terem também um desgaste físico maior do que as mulheres. Esse é o natural. Então o homem morre, mas sempre, na maioria dos casos, morre primeiro. Quando não é de acidente, quando não é de trabalho, quando é por causa de droga, quando não é por causa do crime, quando chega na velhice também acaba morrendo primeiro, porque tem uma vida assim do trabalho muitas vezes desgastante, no sol, prendeiro, ajudante. E, por exemplo, eu no meu caso eu sou mergulhador profissional, tá? Qual é a minha tendência? A minha tendência é eu morrer primeiro do que a minha esposa, tá? Essa é a tendência. No caso, por exemplo, a minha esposa, ela é dona do lar. Nós não temos filho. Então a minha esposa, ela pode dormir até um pouquinho mais tarde, tá? Pode dormir suas 8 horas de sono tranquilo, que os médicos recomendam. Eu já tenho que acordar 4 horas da manhã para ir trabalhar, tá certo? O trabalho, gente, fora, eu sei que trabalho dentro de casa é desgastante, aquela coisa toda, mas o trabalho fora, em boa parte, é um pouco mais desgastante, tá? Vamos assim, ser realista, tá? Na maioria das vezes, o trabalho, então existem mulheres, por exemplo, que têm jornada dupla de trabalho. Então, um desgaste duplo da sua saúde, porque ela trabalha fora e quando chega em casa ela trabalha de novo. E aí o marido tem que chegar junto. Mas há um desgaste duplo da vida dessas mulheres. A minha esposa mesmo começou a ter vários problemas. Nunca mais, uma coisa que ela nunca fazia na vida dela é trabalhar fora. E houve realmente um desgaste na saúde da minha esposa no período em que ela trabalhou fora. Então, por que ela trabalhou fora? Que houve um problema aqui em casa, ela acabou tendo uns problemas aí com o cartão de crédito que eu tinha dado para ela e eu falei, você vai trabalhar fora até me pagar essa dívida aí que você adquiriu com esse cartão. Então foi uns 17 mil aí de prejuízo e ela teve que trabalhar uns quase 2 anos
para me, né, resgatar esse dinheiro aí, porque eu fiz como punição, né, para ela não fazer mais isso. Então o que acontece? Aí ela trabalhou fora e foi me dando esse dinheiro mensalmente, mas você vê que houve um desgaste mesmo, sabe? Da saúde dela durante esse período aí de 2 anos, tá? Então tem que ter muito cuidado com isso. Então os dois faleceram, mas aqui nessa lição, nessa introdução, ele vai mostrar que Deus ele tem o poder de reverter as tragédias em bênçãos. Gente, quantas eu podia contar, se eu contar um nisso. Hoje eu sou mergulhador profissional, assistente social, tenho uma certa estabilidade financeira, tenho uma minha habilitação, tenho uma série, tenho minha casa, etc e tal. Mas eu já paguei aluguel, eu já passei fome, eu já passei necessidade, eu já tive vontade de me suicidar, já tive uma série de situações bem complicadas na minha vida. Mas acho que as histórias, de certa forma, em muitas situações, elas se repetem, sendo que de versões diferentes, mas ao mesmo tempo semelhantes, tá? Por exemplo, eu saí do Nordeste para o Rio de Janeiro foi devido ao êxito que ocorre todos os dias. Milhares de pessoas saem de lá para vir para o Rio de Janeiro por causa da necessidade de trabalho e de manter a sua vida. E eu vim para cá por causa disso, assim como milhões de outras pessoas fazem todos os dias. E aqui eu passei fome, passei necessidade. Podia contactar meu pai, que é mergulhador também profissional, tem uma situação financeira boa, não, mas eu sou homem, eu falei, não, eu tenho que me virar sozinho. Mas eu passei bastante dificuldade, mas graças a Deus estou aqui. Sou formado em nível superior. Deus me transformou num homem de Deus, num presbítero, numa pessoa que estuda, que lê. Mudou toda a minha situação, meu quadro financeiro, minha vida espiritual. E é o fato, é isso que acontece. Talvez você esteja passando por um momento de dificuldade agora. A questão é, até que ponto você vai ter equilíbrio para suportar essa situação e seguir no passo a passo, adiante e avante, acreditando no futuro, acreditando que essa é uma fase que vai passar, que a sua vida, Deus vai fazer uma virada na sua vida, tá? Isso é uma fase. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu passava por uns momentos bem difíceis, tinha meus momentos de frustração, de depressão, principalmente por causa da insegurança. A gente que é pobre é bem complicado. Por exemplo, pobre com responsabilidade, né? Eu era muito preocupado com o meu futuro e isso me trazia um certo sofrimento, né? Uma angústia, uma certa vez na depressão. No dia a dia ninguém percebia, óbvio. Eu ria, eu brincava, mas lá no meu quarto, onde era só eu e eu, ou eu e Deus, só Deus sabe como estava o meu coração. Então eu tinha aquele momento bastante difícil de quase depressão, ou uma depressão leve, de angústia, mas algo que me ajudava era pensar no futuro, como é que eu estarei. E isso aí, gente, era realmente, não tem noção como isso aí me ajudava. Aquela fase difícil que eu estava passando, aquela fase sem esperança, eu pensava como é que eu vou estar aqui há 5 anos. Isso aí me ajudava muito, muito, muito. Eu não sei de onde que veio. Não sei se era de Deus, se era da minha mente mesmo, mas eu sei que esse pensamento que eu tinha de me imaginar como eu estaria daqui a 5 anos, isso aí pô, me fortalecia e muito mesmo nessas horas difíceis. Então Deus, ele vai reverter aí a sua história se você está passando por um momento difícil, ou aproveita essa história aqui, porque muitas vezes Deus ele vai usar, né, você como instrumento para abençoar a sua vida por meio dessa história aqui, a história tão maravilhosa que é a história de Ruth. Então aqui no tópico 1 vai falar sobre o compromisso de Boaz com Ruth. Nesse caso aqui, gente, é interessante de notar primeiramente que Boaz ele aceita o compromisso com Ruth, tá? Então, no subtópico 1 vai dizer assim, ó, no lugar da bênção. O que vai mostrar para nós esse texto?
Isso aí vai mostrar que, na verdade, a Ruth, ela estava no lugar da bênção. Qual era o lugar da bênção? O lugar da colheita. Ela estava justamente, ela chegou tudo no momento certo. Ela chegou a Belém de Judá no momento certo. Era o momento em que Deus estava abençoando a terra. Ela chegou nos campos, ou melhor, na herdade, justamente ali de Boaz, nas plantações de Boaz. Ela estava no local certo. Encontrou as pessoas certas, tá? Então, esse texto aqui vai falar que ela estava justamente no lugar da bênção. E aí, o que aconteceu? Ruth vai mostrar que Ruth se passou o período da colheita, é uma mulher muito trabalhadora, e esse texto vai mostrar que mesmo depois da colheita, Ruth obedeceu, continuou obedecendo e servindo a Noemi. Ou seja, na verdade, quando você vê a história de Ruth e a Noemi, as duas, tinha um amor uma pela outra e vamos dizer que uma estava ajudando a outra da melhor maneira possível. Não era só Ruth, né, que se preocupava com Noemi. Houve uma preocupação mútua, ou seja, hoje houve reciprocidade. Assim como Noemi, como Ruth, ela se dispôs a ajudar, melhor, assim como Ruth se dispôs a ajudar e a servir Noemi, Noemi procurou, foi uma pessoa recíproca, porque da mesma forma que Ruth estava desejando e tendo atitudes e ações para ajudar a sua sogra, para o bem da sua sogra, ajudar a sua sogra, assim também Noemi havia, obviamente, uma preocupação agora com essa jovem que era considerada muito mais do que uma nora, era considerada uma filha. Você vê que realmente culturalmente eles tinham essa convicção, né? Isso no coração, né? De tratar a nora, no caso a sogra, tratar a nora como filha. E de fato, tá? De fato, houve esse tratamento aqui entre as duas. Então, esse tópico aqui vai destacar o seguinte: obedecer e servir, tá? Então, tipo assim, se você for olhar assim, cara, como assim? Não é, Ruth tinha que obedecer, Ruth tinha que servir, tudo isso aí foi algo muito natural, foi um processo muito natural do coração de Ruth. Então, né, aqui nesse subtópico 1, no lugar da bênção, vai se destacar aqui, então, a questão da obediência, tá? E do serviço de Ruth prestado aí a Noemi. Então, isso deixa uma grande lição para nós, né? Obedecer os mais velhos, servir a Deus, servir a família, esse é o nosso dever, tá? Então, a posição de Ruth aqui vai falar antes, né? E depois a posição de Ruth. Ele está falando aqui que ele vai destacar isso. Não mudou. Ruth, desde quando chegou lá, ela obedecia e ela ajudava a Noemi. Aí o texto também vai tratar aqui da ideologia feminista. Gente, que essa ideologia feminista, ela está tratando aqui como se fosse uma ideologia, né, ruim, uma ideologia que, realmente, na maioria das situações, traz muitas causas assim que contraria a palavra de Deus, tá? Então o que acontece? A verdade é que dentro dessa ideologia feminista, ela está imbuída de vários interesses aí que são feitos por mulheres, na verdade, vamos dizer assim, lésbica, tá? No seu fundo tem muitas mulheres lésbicas que tomaram a frente do movimento feminista. Então, assim, tem muitas causas assim que tá meio complicada porque não estou falando aqui, gente, contra
os homossexuais, as lésbicas, nada disso. O que eu estou tratando aqui é uma realidade. O movimento feminista, a gente estudou isso até no trimestre do ano passado, em um dos trimestres do ano passado. O movimento feminista ele começou muito bem, com mulheres defendendo os seus direitos, e está correto. Porque as mulheres, eu sou assistente social e nós estudamos muito isso. Os movimentos sociais, como se deram os movimentos sociais. Os movimentos sociais, eles se deram a partir de pessoas que se reuniram que fazem parte de uma minoria que era oprimida, né, que era massacrada, que era explorada, para lutar pelos seus direitos. Eles estão corretos. Você vê, por exemplo, os trabalhadores, surge o Sindicato dos Trabalhadores. Naquele período, os patrões exploravam. Se surgiu na Europa os movimentos dos trabalhadores, surge os sindicatos, surge tudo, porque eles eram oprimidos. Os trabalhadores trabalhavam 16 horas por dia. O salário, o patrão pagava o que queria. Então, eles tiveram todo um movimento, começaram a se movimentar, pessoas morreram, aquela coisa toda, para nós termos uma organização, direitos trabalhistas, 8 horas por dia, descanso semanal, um salário mais justo. Tudo isso aí foi feito a partir dos movimentos. Eles começaram a se movimentar, começaram a se organizar. E quando você tem uma série de outros exemplos que não dá tempo de falar aqui, mas, por exemplo, nas escolas o movimento feminista, ele também começa isso. O movimento feminista é um movimento de mulheres em busca dos seus direitos. E até hoje, infelizmente, muitas mulheres, elas ainda continuam nessa situação de opressão, de injustiça. Por exemplo, nos dias atuais, os dados mostram que as mulheres, mesmo elas exercendo a mesma função dos homens, como engenheiras, por exemplo, o salário delas é inferior, na maioria dos casos, dos homens. Isso está errado. Por que elas têm que receber menos? Se eu sou um empresário, o meu salário vai ser tal. Mesmo se você prefere um homem, eu aí já não vou entrar nesse mérito. Se você prefere um homem, não vou entrar nesse mérito. Agora, se for contratar uma mulher, o salário não tem que ser inferior. Por que ela tem que receber um salário inferior? E muitas vezes o que a mulher vai fazer? A mulher, infelizmente, ela acaba aceitando. Mas isso porque ela não pode ficar desempregada. Mas isso é justo? Não. Isso é muito injusto. Tá? Então, realmente, ainda tem essa predileção na questão profissional, né, pelos homens em detrimento da mulher. Faz uma avaliação, faz uma prova, faz uma coisa, faz um teste ali. Quem passar no teste, tá? Vai passar na avaliação, seja homem, seja mulher, vai fazer o teste. Quem vai ser aprovado, quem vai ficar com a vaga é quem for passar no teste. Lógico, tem a questão da entrevista pessoal, tem toda uma situação, e faz o teste, acabou, não tem que discriminar as pessoas. Então, o que acontece? Infelizmente, então a gente tem que estudar, tem que ler muito, para também não ficarmos endemonizando tudo. Esse é um movimento dos demônios. Se chegou a esse ponto, mas porque o homem tem, o que eu quero dizer também, eu queria deixar bem claro, é que esse movimento feminista, ele chegou ao que chegou hoje, o culpado de muitos somos nós, os homens. Que durante toda a história, todo o legado aí da história, você vai ver esse legado de opressão. Então eu vejo muito da igreja, eu gosto de ser justo, irmãos. Então eu vejo muito essa questão do combate ao movimento feminista. Tem muita coisa errada que eu não concordo, como essa questão do movimento progressista, que faz parte dessa questão, que defende o aborto, né, do aborto, independentemente do período. Então, assim, tem coisas que eu acredito que há possibilidade de ter aborto, né? Mas tem coisas que não. Então aí tem que tomar muito cuidado, tem que ser muito avaliado. Eu nem entro nessa questão porque eu tenho até medo de aprovar uma questão, não, nesse caso aqui de aborto, da pessoa nascer encefálica, tem direito a, como por exemplo, né, uma pessoa encefálica que não tem cérebro. Quem tem cérebro aí é bem complicado. Mas eu prefiro nem entrar nessa questão para não pecar. De repente eu vou dar minha opinião,
Pode, que seria que naturalmente a minha mente vai mostrar que não faz sentido realmente essa pessoa vir à vida. Mas de repente eu estou errado. Então é uma questão que eu nem gosto de entrar para não cometer um pecado aí de estar pecando. Vamos lá, vou dar bem mais rápido porque já estamos aqui há 35 minutos. Então, nesse texto também vai falar o seguinte, vai determinar o que é o casamento e para que serve o casamento. Então o texto vai dizer o seguinte, o que é o casamento? Casamento, de acordo com a revista, ele é uma instituição divina. Tá? Então isso aí você tem que ter na sua mente. Porque os crentes casam e separam, casa se divorcia, aí fica em conflitos, fica em divergência, fica um fechado com a cara do outro. Se é uma instituição divina, é para o bem, é para a harmonia, para que haja amor. Então, não faz sentido. É uma instituição divina, divina, certo? Então, se é uma instituição divina, Deus ia instituir algo para que o casal viesse viver em conflito, em atrito, brigando, um manchando a imagem do outro. Então tem que se pensar nisso. Se o casamento é uma instituição divina, opa, se é divino, se é de Deus, se Deus estabeleceu, se Deus instituiu o casamento e se é divino, tem toda uma forma de você viver o casamento. Tem toda uma forma de você se relacionar. Então, nós temos que pensar nisso. Qual é a forma de eu me relacionar com a minha esposa? Se eu estou brigando, se eu estou tendo discussão, se está tendo desavença, se está tendo atritos, então eu tenho que rever aí essa situação, eu tenho que repensar nisso aí e o casal tem que buscar uma solução, tá? Porque não foi para isso. O casamento ele prevê a união de duas pessoas virtuosas, tanto o homem quanto a mulher, de qualidade. Se duas pessoas são virtuosas, se tem qualidade, se são de Deus, então não tem que achar uma solução. Tem que ver onde que está a origem dos problemas, tá? Para diminuir essa situação aí, dirimir, né? Dirimir e os dois viverem em paz e segurança. Vamos lá, o subtópico 2, a iniciativa de Noemi. Então, nesse subtópico 2, que é a iniciativa de Noemi, qual é o objetivo? O objetivo aqui é demonstrar, né, descrever que a iniciativa de Noemi, como é que se deu essa iniciativa de Noemi, né? Então, o que acontece? E destacar também a importância da iniciativa de Noemi. Gente, se Noemi não tivesse tido essa atitude, cara, tipo assim, eu acho assim que o autor da revista colocou uns tópicos bem importantes, né? A iniciativa de Noemi. Vamos pensar assim, como que foi importante, né, essa iniciativa para que os dois viessem se casar? Se à medida que Ruth teve um encontro com o Boaz, que ela foi elogiada e tal, com o Boaz, como eu já falei, ela sentiu, né, que tinha algo diferente ali. Ela apresentou essa questão a Noemi, e Noemi não ficou parada. Nossa, é legal, bacana, hein? Ele gostou de você, rapaz. Legal. Não, ela não ficou assim, não. Ela, opa, uma mulher sábia. Noemi foi também uma mulher sábia, né? E ela tomou uma iniciativa. Ou seja, ela tomou iniciativa. Tem muitas pessoas que parece que tá voando, sabe? Perde. Aqui vai mostrar que ela não perdeu a oportunidade. Ela viu a oportunidade e entrou em ação para levar, e traçou todo um percurso. Teve um plano, elaborou um plano, vamos dizer assim, que é mais simples. Ela elaborou um plano para que Noemi pudesse se declarar para Boaz, e assim ela o fez e deu tudo certo. Ela se declarou. Eu não vou aqui entrar em detalhes porque já estamos assim há 39 minutos. Mas assim, ela elaborou um plano, sabe? E é interessante que no caso, Ruth, ela confiou plenamente, uma das coisas que me chamou a atenção, ela confiou plenamente no plano que a sogra deu para ela. Faz assim, 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 assado. Tá? Então ela fez do jeito que Noemi falou,
fez aquela declaração para Boaz, e Boaz, ó, aceito ser o teu marido, ter você como minha esposa, aceito casar com você, e aceito ser o remidor, resgatar a sua terra. Porém, aí nós vamos ver nesse tópico abaixo, tá? Que diz assim, o subtópico 3 diz, respeitando o processo. Quando está falando aqui, respeitando o processo, gente, significa que Ruth, primeiramente, é uma cadeia, né, de respeitando o processo. A Noemi respeitou o processo, Ruth respeitou o processo, Boaz respeitou o processo, e muitas pessoas acabam se dando mal porque não respeita o processo, é apressada demais, enfia os pés, eu acho que um ditado que diz que enfia os pés pelas mãos, são pessoas precipitadas. E essa lição vai mostrar isso. Muitas pessoas, muitas vezes, quer um cargo, quer uma posição, quer chegar a algum lugar e não tem paciência, não respeita o processo, coloca obstáculo em tudo. Não, mas por que isso e por que aquilo? Não, dificuldade, não, respeita o processo. Noemi percebeu que tinha todo um processo para que Ruth se aproximasse de Boaz. Aí você fala, cara, mas precisava aquilo tudo que ela falou, ir lá, não se deitar, não sei o que, nos pés de Boaz e tal, e estende a minha capa. Precisava disso tudo? Gente, precisava. Como que você vai identificar que precisava? Porque você vê o resultado das palavras de Boaz, como aquilo tocou o coração de Boaz. Aí ele faz uma série de elogios para ela, minha filha. Você poderia, bendita seja tu de Deus, você é uma mulher virtuosa, você não procurou jovens, você não procurou, foi uma atitude dela, uma declaração dela. Ah, mas Noemi não poderia ir direto conversar com ele, gente, uma coisa é Noemi ir se deitar com ele. Ou melhor, Noemi não poderia ir conversar com Boaz e simplesmente declarar para Boaz, Boaz, Ruth quer casar com você e tal, tal. Poderia? Gente, ela fez todo um processo porque era necessário que partisse, que Ruth demonstrasse essa intenção. Que Ruth também demonstrasse para ele o seu amor. Isso foi tão importante para Boaz. É por isso que a gente tem que entender. Tem muitas coisas na nossa vida que a gente fala, gente, precisa passar por isso tudo. Precisa. Precisa. Tem coisas na minha vida que eu não entendo, mas eu aceito. Tem coisas na minha vida, desculpa. Tem coisas na minha vida que eu aceito. No curso de mergulho profissional mesmo, fui fazer. Eu fiz tudo, foi uma maravilha, 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 fiz tudo. Eu mesmo fiquei surpreendido comigo mesmo, como eu consegui ultrapassar barreiras, vencer a mim mesmo e chegar a um nível de, nossa, eu fiquei surpreso com aquilo. Mas teve uma prova que numa situação mais fácil que teve, eu fui reprovado numa prova. E se você for ver, eu achei injusto ser reprovado naquela prova. E eu falei, cara, eu não entendi. Isso aqui não me trouxe uma angústia no meu coração. Mas eu entendi depois, era um processo que eu tenho que passar. Bom, o que eu posso fazer? Aquilo ali, de certa forma, certamente teve um impacto até hoje na minha alma. Na minha alma, que eu não vou explicar aqui. E de forma benéfica. Mas, assim, foi muito importante. Deus me fez passar por aquele processo, me fez eu deslanchar no curso, foi uma maravilha. E chegar no final do curso, no caso eu tive que, não fui reprovado, né? Fui reprovado vários testes foi feito, nenhum teste eu fui reprovado, então eu não recebi o diploma. Então eu tive que ir lá, refazer aquele teste de novo. E eu fui aprovado, aí eu fiz o teste. Simplesmente, gente, porque eu estava lá no fundo e eu dei um grito pro pessoal não soltar o meu umbilical, para eu não descer, que eu estava com muito peso, estava muito pesado, com cinto de elástico. E eu fiquei com medo que eu não tinha como compensar o meu ouvido e eu fiquei com medo de meu ouvido estourar. E eu dei um grito, não, que os caras
liberou meu umbilical e eu desci. Quando eu desci, eu fiquei com medo. Não, sobe com o umbilical. E eu fui reprovado, porque botaram pilha lá dizendo que eu fiquei apavorado na água. Eu não fiquei apavorado. E eu fui reprovado. Mas assim, eu entendo que tive que ir lá fazer essa prova de novo, eu fiz, né? Mas assim, realmente foi algo que muitas vezes é algo que nós temos que passar. Deus sabe todas as coisas. São processos. E teve a questão do processo também no caso, Ruth obedeceu o processo, seguiu tudo que ela falou, aquela coisa direitinho. Tinha todo um processo. Aqui vai mostrar que Ruth foi ensinar, mostrou para, melhor, Noemi falou para Ruth para ela tomar um banho, para ela se colocar a melhor roupa, para ela se perfumar. Ou seja, não foi de qualquer jeito. Chegou lá, tinha que se deitar aos pés de Boaz. Depois, quando ele acordasse, ela se apresentou. Ela falou para ele, que orientada por Noemi, ó, estende a sua capa, tu és remidor, estende a sua capa sobre mim. Isso significava que ela estava se declarando, que ela queria um pedido de casamento, que ela queria casar com ele. Teve todo um processo. Aí você vê o outro processo, que foi Boaz, falar para Boaz, Boaz dizer qual era o processo. Olha, eu não estou assim, existe uma pessoa mais próxima de Elimeleque, existe outro remidor. Eu sou remidor também, mas existe outro remidor que está com direito na minha frente. Se ele não aceitar, vou conversar com ele amanhã. Se ele não aceitar, se eu vou conversar com ele. Se ele aceitar, eu não posso ser o remidor, ou se ele vai abdicar desse direito. Tá? Então houve todo um processo que ele respeitou. Não, eu vou eliminar, vou matar o cara, vou fazer não sei o que. Não, vou respeitar todo o processo. Eu quero muito casar com você. Eu quero muito remir as terras. Será um prazer. Mas existe um processo que eu tenho que respeitar. Então, essa lição vai trazer para nós para respeitar os processos. Tópico 2, o casamento entre Ruth e Boaz. Então, aqui vai mostrar o seguinte: como que se deu esse negócio, né? Esse casamento aí entre Ruth e Boaz. Concluindo esse negócio. Como que foi concluído esse negócio? Primeiro, Boaz ele havia prometido para Ruth, né, que sim, aceitou aquela coisa toda, como eu já falei. Mas aí ele foi lá no centro lá da cidade, onde havia uma porta, que era a entrada da cidade, ali onde se faziam os negócios. Ele foi e chamou. Quando ele chegou lá, já encontrou esse remidor de Elimeleque, o remidor da família, conversou com o remidor. O remidor falou que, a princípio, que aceitava, sim, que queria remir a terra, mas Boaz falou para ele: olha, você vai remir a terra, você aceita, tudo bem, beleza. Só que você tem que casar também com a Ruth, tá? Porque você vai ser o remidor da terra e você vai ter que casar com ela para suscitar filhos para ela, né? Filho, no caso, ao esposo dela, e aí, no caso, era Malom, filho a Malom, e aí ele será o futuro herdeiro, né, da família, porque ele será o sucessor do seu pai. Então você vai ter um filho para ela, e esses filhos, né, esse filho homem aí que será o herdeiro do que você vai resgatar. E diante disso, o remidor falou: não, aí eu não vou querer então, não quero. E aí ele falou, Boaz falou, então, aí, gente, naquele tempo não existia cartório, naquele tempo não existia fórum, tá? Era necessário testemunha. Hoje você tem lá um papel por escrito e tal, um documento, melhor dizendo, você vai nesse cartório, você vai lá, assina, né? Dá tudo certo. Testemunhas lá, tem como se identificar pela assinatura. Naquele tempo não era assim. Então, qual era o meio que eles achavam, que eles descobriram, que eles fizeram, né, para oficializar uma relação de documentação? Como é que eles faziam isso? Não era por meio de papel, né? Você vê que não era. Era assim, ele chamou, no caso lá, ele chamou 10 pessoas, 10 anciãos, obviamente de nome, de respeito,
chamou lá para ele como testemunha e, no caso, o parente que era remidor transferiu essa responsabilidade de uma forma legal, pegando os seus sapatos, se descalçando e dando para Boaz diante de todas as testemunhas. Então, as pessoas que estavam ali, elas testemunharam, tá? Testemunharam que aqui a transferência aí do direito da remissão para Boaz, e só assim foi que ele teve esse direito legal de remir a propriedade, de casar com Ruth, de resgatar toda a propriedade de Ruth, de Noemi, de Elimeleque, e suscitar filho aí à família, para que a família pudesse aí dar prosseguimento aí ao seu a sua história, né? A seu legado genealógico. Aí por isso que você vê que o subtítulo da lição é o resgate da família, né? Quer dizer, por que o resgate da família? Porque a família de Ruth e Noemi ia ter um final ali. Se Boaz não casa, a família ia ter um final ali. Acabou. Morreu Ruth, morreu Boaz, melhor, morreu Elimeleque, já tinha morrido Elimeleque, Moalon e Quilion, ou seja, restaram agora as duas viúvas iam morrer e acabou ali, acabou a história, tá? Mas então o resgate da família, porque isso culturalmente era muito importante. Boaz, ele dá continuidade agora à família de Elimeleque, né? De Noemi, de Ruth, etc. Dá continuidade a essa família por meio desse filho que nasceu, que foi Boaz. Claro que esse foi o primogênito, a gente não sabe se por acaso teve mais filho, mas esse se destaca porque ele é o primogênito e foi esse realmente que deu a linhagem aí, se tornou aí Obed, no caso, o pai de Jessé, e Jessé, o pai de Davi, de onde vem a linhagem do Messias, o Salvador, o remidor de todos os seres humanos nesse planeta, Jesus Cristo. Vamos lá. O subtópico 2, do tópico 2, o resgate e a lei do levirato. O resgate, no caso, e a lei do levirato, porque nessa questão aqui, gente, houve o resgate e houve a lei, houve duas leis aqui que se cumpriu. No caso, a lei do resgate e a lei do levirato. O resgate é a remissão, né? A remissão da terra. E a lei do levirato era a lei em que o irmão, se um irmão morresse, o irmão seguinte, mais próximo dele, teria que assumir a cunhada para suscitar filhos à sua descendência. Então aqui está mostrando, nesse caso aqui, a lei do levirato, ele vai mostrar exatamente isso que aconteceu. Boaz, ele se tornou o remidor e ele cumpriu a lei do remidor na vida de Ruth, né? E na vida de Ruth, da família de Elimeleque, onde ele resgatou todos os bens da família. E ele cumpriu também a lei do levirato, ou a lei do cunhado. Apesar dele não ser irmão, mas como já foi dito, já se sabe, a lei foi estendida. Quando os irmãos falecessem, a viúva ela poderia se casar com um primo daquela pessoa, ou quem sabe um tio. Ela tinha que ser uma pessoa mais próxima, um parente, né? Para suscitar filho àquele que morreu. E essa lei é assim, tanto aprovada por Deus, essa extensão que o homem fez, que na verdade na lei está falando que deveria ser um irmão, e ela foi estendida até as outras descendências, como um tio, parente, né? Outras pessoas mais próximas que fosse de sangue, e realmente está aí cumprido a lei do Senhor. Subtópico 2, o registro público. Isso aqui eu já falei, né? Houve o registro público,
que era a questão de você realmente, você tinha que registrar, não tinha que um ato como esse, já pensou, você transmitir a remissão, melhor, você transmitir o direito, no caso, do remidor para o outro, não era de qualquer forma uma conversa pessoal, rapaz. Então tá, você tem o direito, você passar para mim? Ah, passo sim, então. Pô, fechou então, valeu. Você passou então o direito para mim? Tá legal, tá tranquilo então. Vai deixar que eu assumo lá, eu vou remir a terra e eu vou também casar com a Ruth. Não podia ser assim, não. Tinha que ser um ato público, um ato oficial e um ato legal. Então, para agir dentro da legalidade, dentro da lei, tinha que se fazer as coisas por escrito, entre aspas. Como não tinha essa questão de documentação, entre aspas, por escrito, então houve aí o registro por meio de um ato público onde as pessoas, onde se reuniu ali 10 testemunhas, onde viram o ato da remissão, o ato do remidor tirar as sandálias dos pés e dar para Boaz. Isso aí simbolizava, olha, pegou a sandália, ó, toma, eu estou diante da população, diante dos anciãos da população. Eu estou transferindo para você o meu direito de remidor e o direito também de casar com Ruth. Toma. Pronto. Testemunhou. A questão é que você vê que Boaz depois disso fala, todos vocês ainda tinham que falar. Todos vocês aqui, anciãos da cidade, o povo, se você for lá, Ruth 4:9, você vai ver isso. Vocês estão de prova que eu agora recebi o direito de remidor e o direito de casar com Ruth. Ele colocou isso diante da cidade, diante de todos os povos, e o povo aprovou e disse, olha, o povo ainda trouxe uma palavra de bênção para a vida de Ruth, que ela seja como Leia e como Raquel, sabe, os pais dos israelitas, nossos pais e tal, que geram muito filho. Toda a população se alegrou muito com esse ato, tá? E ele declarou ali no caso, né? Que ele ia se casar com ela. Declarou mesmo que ele ia resgatar a terra para toda a população. Com isso, deve ter sido o assunto da cidade. Com certeza. Declarou para toda a cidade que ele ia remir a terra. Eu acho que a notícia chegou a Ruth de que ele ia remir a terra e de que ela ia se casar com ele. Se chegou primeiro, que tudo tinha dado certo, chegou primeiro pela boca da população do que do jeito que o povo vai falar novidade, gente. Chegou primeiro a ela, por meio da população, do que a ele. Acho que talvez ele fosse correndo para casa para depois daquele ato para falar com ela, não sei, mas para casa não, para se encontrar com ela, não sei, para falar com ela, mas cara, antes mesmo se ele foi correndo, teve gente lá que com certeza chegou mais rápido do que ele. Vamos lá. Para a gente terminar, tópico 3, a remissão da linhagem de Davi através de Ruth. Como, aqui essa lição aqui vai demonstrar assim, como que subtópico 3, né? Como que se deu essa remissão? Como que se deu essa remissão? Você vê que essa remissão aqui, né, da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz, aconteceu por quem? Aconteceu pelo nascimento, subtópico 1, nascimento de Obed, pelo nascimento de Obed, tá? Isso aqui foi um fato, assim, decisivo. Porque mesmo que ele casasse, porque tinha outra situação, né, gente? Ele fez todo esse processo, que, como a gente já falou, tudo isso aí, teve todo esse processo e tal, que nós já falamos anteriormente, mas tinha outra situação agora, tá? Que era a necessidade de um descendente. É o outro processo. Ruth, ela poderia ser estéril. E aí? Ruth poderia ser estéril. Ah, graças a Deus ela não era. É interessante notar que Deus não deixou que ela cerrou o ventre dela enquanto ela morava com Malom. Que ela não teve filho. Ela não teve filho enquanto estava casada. Interessante isso, né? Não teve filho.
e ela veio ter filho no segundo casamento. Isso acontece, a gente conhece, tem várias assim, histórias de pessoas que já aconteceu isso, né? De ter filho somente no segundo casamento. Mas aqui aconteceu dela ter o segundo filho no casamento. E eu acredito que o Senhor, é, isso aqui foi a mão do Senhor. Suscitou filho para ela, sucedeu, foi a remissão da família. Porque a remissão da família, porque a família ela poderia se acabar ali. Se ele não tivesse gerado, fez tudo isso, mas se não tivesse gerado um filho, então o filho foi aquele que deu esse Obed, no caso, primogênito, ele deu aí a continuidade a essa família, né, de prosseguir na sua genealogia, prosseguir com o seu nome. E de fato, gente, está registrado, só existe, acredito que só existe, talvez só existisse aqui o livro de Ruth, por causa desse fato também do nascimento dessa criança, porque foi tudo de uma forma muito importante. Mas se não tivesse existido Obed, não teria existido Jessé, não teria existido Davi como descendência dele, como descendência dessa família. Então, aqui está mostrando a remissão, né, da linhagem de Davi através de Ruth, como essa família foi de suma importância, né? E você vai ver, gente, surgiu Davi, olha que importância da história de Ruth. O rei mais importante de Israel, uma das pessoas mais inspiradoras até os dias de hoje, veio de uma família inspiradora, que coisa maravilhosa. Ele é uma pessoa inspiradora e veio de uma família inspiradora, né? A família, aí Ruth e Boaz, duas pessoas maravilhosas. Vamos lá para o subtópico 2, foi até o subtópico 2 para a gente encerrar. Boaz, um tipo de Cristo. Então aqui vai mostrar o seguinte, Boaz como um tipo de Cristo, tá? E Ruth como um tipo de igreja. Então o destaque aqui é isso. Boaz é um tipo de Cristo, porque ele era um tipo de redentor, um tipo de resgatador. E Ruth como um tipo de igreja. Ruth é aquela pessoa que chega aos pés de Boaz. Boaz, Boaz, no caso, vamos colocar Ruth como igreja, a igreja, as pessoas elas se chegam aos pés de Cristo. E Cristo não lança fora. E Cristo, ele abraça, ele agrega, ele recebe todos aqueles. Não importa a sua descendência, não importa a sua origem, não importa o pecado que você cometeu, qual foi a sua vida do passado, se verdadeiramente a pessoa ela se arrepende dos seus pecados e ela se entrega a Deus, essa pessoa arrependida de coração é perdoada dos seus pecados e Deus recebe, transforma aquela pessoa numa pessoa santa, uma pessoa do corpo de Cristo, e ela transforma numa nova criatura. Então tipifica a ação de Boaz com aquela jovem. Ele não olhou se ela era um estrangeiro, se ela era uma pecadora, não quis saber, ele recebeu ela. Ele fez o que ele pôde por ela, ele abraçou ela, assim as ações. Portanto, isso, dentro da tipologia, existe todo um estudo, gente, da tipologia. Quem fez curso de teologia conhece muito bem isso. E também quem é assíduo da escola dominical conhece bem isso. Que muitos fatos que aconteceram no passado, muito aquilo tipificava algo que Deus estava para estabelecer no futuro. É um tipo, tá? É um tipo. Então, Boaz é um tipo do remidor, simboliza o remidor, que foi a nível dessa mulher aqui. Ele simbolizava Cristo, que seria o remidor a nível mundial. Noemi é uma estrangeira. Aqui está tipificando a igreja, que era formada praticamente pelo povo gentios. Você vê que até hoje, gentil que significa, gente, outras nações, estrangeiros. Você vê que hoje a igreja de Cristo, mesmo o corpo de Cristo, tem uma fagulha de judeus que é cristãos.
no corpo de Cristo mesmo, na igreja, tem uma fagulha, comparado à quantidade de bilhões de evangélicos e cristãos no mundo inteiro. Você vai comparar isso com o número de judeus. Então, Ruth, ele tipifica isso aí, os estrangeiros, né, a igreja de Cristo, onde seria formada de pessoas estrangeiras de todo o mundo, tá? O povo de Israel, eles foram um instrumento muito importante para a igreja, para Deus, para hoje, né? Nós, como os cristãos protestantes, eu não posso falar assim dos cristãos católicos, porque eu não conheço, mas eu acredito que eles têm, sim, apreço também pelos judeus, mas nós temos um apreço assim muito forte. Realmente nós temos um apreço muito forte, diferenciado. Eu já percebi que os cristãos evangélicos, eles são admiradores mesmo do povo judeu. Eu particularmente admiro muito os judeus, gosto de muitas vezes escutar louvores. Eu gosto de ver o povo de Deus, eu sinto uma coisa diferente. Eu, tipo, nossa, como é gostoso. É assim, quando eu vejo as pessoas, os judeus, né, adorando a Deus. É uma coisa assim diferente. Eu gosto, eu não sei, eu gosto muito disso. Então, essa lição de hoje é uma lição muito importante, muito valiosa, que com certeza vai agregar muito à nossa vida espiritual, sentimental e demonstrar não somente que essa, no caso, Ruth, é uma pessoa que tipifica a igreja, mas que a sua qualidade também, elas são qualidades que tipificam a vontade de Deus para todos nós, demonstram a vontade de Deus para todos nós. Ele demonstra que todos nós, como cristão, como igreja, devemos ser pessoas virtuosas, que aonde chega impacta o ambiente, impacta o ambiente de uma forma benéfica, das pessoas olharem para nós e, e se sentirem inspiradas pela nossa conduta. É no casamento, é no seio da família, é no nosso lar, na vizinhança, no nosso trabalho, na nossa faculdade. É isso que Deus quer. Ruth impactou aquele ambiente de uma forma maravilhosa, mesmo ela sendo uma estrangeira, uma pessoa, né, que não era daquela cultura, mas ela agregava, e todo mundo queria conversar com ela, queria se aproximar, queria estar com ela, queria conhecer aquela mulher, queria ouvir o seu testemunho, queria saber da sua história. Era assim, gente, todos nós temos que ser assim. Infelizmente tem cristão que às vezes as pessoas querem manter distância. As pessoas não aguentam. Quantos cristãos rabugentos, cristão problemático, cristão... Gente, essa lição é para isso. Se eu não fizer essa aplicação aqui, não vai adiantar. Vai ser mais um... eu aprendi, eu li, legal a história dela. Não, bacana, né? Poxa, pessoa bonita, pessoa por dentro, interior. Poxa, que mulher maravilhosa. Mas e aí? E aí? Ela é uma pessoa maravilhosa? É só para a gente estudar? É só para a gente... Não, tem que contrastar, isso tem que constatar com a minha vida. Se você é uma pessoa rabugenta, se você é uma pessoa ignorante, se você é uma pessoa estúpida, se você é uma pessoa que os outros, né, os seus semelhantes, não querem estar próximo de você, saiba que você está longe do Evangelho. Não é isso que Deus quer de você, não. Tá? Então, isso é o que você tem que se aplicar. A gente tem que reconhecer as nossas falhas, os nossos defeitos e colocar diante de Deus. Senhor, eu tenho dificuldade, eu quero melhorar nisso, eu te apresento a minha vida, eu sei que o Senhor não quer que eu seja assim, eu sei que isso não está correto, eu sei que eu não posso ser uma pessoa egoísta, uma pessoa vacilante, uma pessoa ignorante, estúpida. Eu tenho alguma coisa errada comigo, eu quero ser diferente. Eu quero, assim como Cristo, atrair as pessoas. Uma pessoa que é rabugenta, ignorante, gente, é muita coisa aqui que eu não vou poder falar muito, senão vai estender muito, mas uma pessoa que é rabugenta, ignorante, estúpida, que não tem as virtudes que Ruth teve, sabe? O que acontece com essas pessoas? As portas do evangelho tá fechada para ele. Como que ele vai pregar o evangelho? Quem é que vai escutar uma pessoa dessa? Aí Deus falou, deu um mandamento para nós, e de o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Mas uma pessoa que é estúpida, que é rabugenta, sabe, tem uma série de defeitos, você acha que o colega do trabalho, que os vizinhos, meu irmão, vai querer escutar essa pessoa? Claro que não. E se escutar,
a pregação do evangelho por meio dessas pessoas, depois vai ficar criticando no meio da família. Rapaz, aquele vizinho ali, o cara de pau, o cara estúpido, o cara não fala com ninguém, não coisa com ninguém, agora quer vir pregar o evangelho para mim, o cara trata mal a sua esposa, depois quer vir falar de família, trata, etc. Então, o cara preguiçoso e quer falar de trabalho, não tem nenhum exemplo. Então tem que ter muito cuidado com isso. Deus abençoe a cada um de vocês e eu louvo a Deus por essa oportunidade. Espero que essa aula, de certa forma, sirva de inspiração para você, para a sua família, que você agregue muitos valores. Em nome de Jesus. Amém.